Olha, falar de Fernando é um orgulho, um prazer muito grande para ti e para todos nós. Há mais de 30 anos, quando conheci o Fernando já trazia uma bagagem plástica, né, de conteúdo muito interessante e também com esse lado da natureza, né, de transformação com elementos da natureza, que criou uma linguagem muito interessante e é uma pessoa fantástica que abraça esse mundo cultural de Paraty. Eu venho aqui, encontrei essa casa e pensei de abrir um espaço por artistas. Deu certo. Então, fiz uma primeira exposição com dois artistas de São Paulo, que se chamava Luz, Pedra e Luz. E essa exposição, o Fernando vem e lá nos conhecemos. E depois ficamos amigos. Conheci o Fernando Fernandes a partir de uma exposição que eu fiz na Casa da Cultura. Ele foi o meu curador já por 3 momentos, né, com arte texto e também com fotografia. Com relação ao Fernando Fernandes, eu diria que é muito especial e me honra muito poder falar do trabalho, porque o Fernando, para mim, é ímpar exemplar e não posso deixar de falar dele sem não falar também do Sérgio Attilano, se eu não falar do Estúdio Bananal, né? Mas, enfim, a gente se conheceu logo que eu cheguei. Conheci primeiro o Sérgio Attilano numa exposição que eu fiz aqui na Casa da Cultura, quando eu percebi que ele ficou atento a um trabalho meu com bordado, né? E aí, claro, puxamos um assunto, ficamos conversando, depois me apresentou o Fernando, e a partir dessa relação, através até do próprio trabalho, né, e na arte, a gente passou a se ver com mais frequência, conheci o Estúdio Bananal, e foi assim um amor à primeira vista, né? Nós nos conhecemos na década de 70, mais especificamente em 75, em Ituverava, onde eu nasci, quando os pais deles foram morar lá. E eu conheci, na verdade, na minha casa mesmo, que eu já era amigo dos meus irmãos. Eu já estava estudando fora, eu estudava em Ribeirão Preto. E a partir daí a gente começou uma relação que em 78 eu organizei uma feira de cultura em Ituverava e ele participou como fotógrafo e como o organizador do cartaz da exposição. A nossa relação sempre foi tem como base a arte, né? Todo o nosso interesse mútuo era a arte. Ele é uma coisa mais plástica mesmo, desenho, foto e tal. E eu gostava mais de escrever nessa época. Antes de chegar em Paraty, a gente morou em São Paulo. Foi de São Paulo que a gente veio para Paraty. E na década de 80, nós assim, aprofundamos a amizade e o trabalho também. Tanto é que eu lancei um livro em 87, que ele foi o autor da capa e das ilustrações desse livro. Ele já participava de exposições, assim, no Centro Cultural São Paulo, no MIS, enfim, em vários lugares lá ele já tinha feito exposição. No início da década de 90, eu resolvi sair de São Paulo e resolvi vir para Paraty e convidei-o para vir para cá. Estava um momento super difícil para artista em São Paulo. Eu achava que em Paraty você poderia ter um campo melhor para trabalho, para desenvolver o seu trabalho, a sua criação. Chegamos aqui em 91 e em 93 a gente iniciou o Estúdio Bananal junto.
que eu percebo no trabalho do Fernando é que eu sempre que eu passo, ele está produzindo alguma coisa. Né? Ele não é esse artista estático, né, que fica em cima de um simples produto. Não, ele tem a investigação dele. Né? Então eu diria que o que ele está expondo, né, agora nesses seus 30 anos, é resultado, né, de uma história de vida, né, de uma trajetória de vida. E o trabalho que se renovou também, né? Um trabalho que no início era muito ligado às questões ambientais, né? Dos materiais que eles encontravam, os materiais que eles garimpavam na natureza, para depois que eles vieram trabalhar com a tela, né? E a tinta, a tela, o pincel na Canva, né? Então é um outro lado. Eu acho que hoje tem essa mistura, né? Tem a mistura dos dois trabalhos, né? O trabalho que estava lá no início da carreira e o trabalho que veio depois e hoje se mistura, né? Segui ele como artista, achava que é um artista muito bom, muito criativo, trabalha bem com as mãos também, sabe fazer qualquer coisa, Fernando. Ele é um artista que tá com a arte a todo momento, sabe? Assim, ele se deu ao luxo de ser um artista, como eu também acho que me dei também. Mas eu levei um pouco mais de tempo, sabe? Aí a importância dele de ser meu parceiro, assim, ele me ajudou a limpar certas coisas, a romper com certos conceitos, enfim. Foi muito bom nessa parte. Então, assim, a trajetória dele é ser artista. Até, como o Clarice Lispector, que morreu escrevendo até no último suspiro, ela ainda estava escrevendo, eu acho que o Fê vai morrer desse jeito também. Vai estar, assim, ou pintando, ou pensando num trabalho, ou, sabe, ou montando alguma coisa. É isso. A vida dele, a nossa vida, está voltada para isso. Assim. A gente não depende de outra coisa, a gente só depende, aliás, a gente só tem o trabalho da gente para viver. O uso dos elementos da natureza, né, com os quais ele milita, né, a madeira, né, a palmeira, a concha, né, e agrega isso uma pintura, o ferro. Eu acho isso maravilhoso, porque é um processo, inclusive, de uma arte que se traduz também numa fala ambiental, né? Ela tem esse contexto também, né? Fernando é uma, como eu já falei, é uma linguagem, né? É uma expressão artística, ele e o Sérgio, que tem ateliê junto, que resiste, vamos dizer, tem uma resistência com a arte aqui em Paraty, né? Foram poucos os ateliês que realmente ficaram e que hoje ainda estão presentes, são ateliês estruturados. Então isso eu acho que é uma vanguarda, eu acho que isso é uma luta, é uma resistência realmente desse lado cultural para Paraty, né? E o mais interessante do Fernando Fernandes é porque ele é um artista completo que atua com diversas técnicas e também como arte educador e curador. Acho que nesses 3 estágios ele mantém uma coerência na sua atuação e até eu sempre brinco muito com ele porque ele sempre tem uma história do menos é mais, né? Então, seja na hora de expor o trabalho dos artistas, ou seja, o seu trabalho, ou mesmo quando ele vai captar uma imagem com a fotografia, que vai para detalhes e vai para uma coisa mais delicada, minuciosa, ou também das outras peças que ele desenvolve, você sempre tem uma preocupação de reciclagem, de restaurar.
Então ele tem um olhar sempre muito cuidadoso, né? Não importa onde ele esteja atuando. E acho interessante que isso tem muito a ver com a postura dele, com a militância dele, né? De estar preocupado com o seu entorno, de estar sempre dentro de uma comunidade, desenvolvendo, né? Levando a arte como transformadora, né? Então me encanta muito essa diversidade, né, de expressões da arte no cenário da pintura, né, do desenho da pintura e da própria instalação também, né? E por outro lado, né, no Fernando também, que onde eu tenho também um respeito pelo fato de eu considerá-lo também meu curador, né? O Fernando Fernandes foi meu curador em 2 exposições que eu passei pelo edital, né, pela convocatória, 2 individuais, né, uma até se prolongou por ocasião da Flip, e para mim foi uma grande descoberta porque eu aprendo muito com ele, né? Então tem esse lado dele, o lado dele, educador, né, que eu vi acontecer na Pequenina, que eu vi acontecer aqui na própria Casa da Cultura, que na APAI, né? Então ele é assim, um servidor fantástico, né, dentro desse universo da arte, ou seja, ele é um arte educador em essência, ou seja, um grande artista, né, um artista que tem um trabalho diferenciado e ao mesmo tempo um grande educador. Porque a criação é mergulhar no desconhecido, né? Você não fala assim, eu vou ser artista, não. Mas é porque você vai abrangendo uma coisa totalmente desconhecida e exige muita liberdade, tanto subjetiva quanto prática mesmo, a liberdade, sabe, de você ousar com elementos, com cores, enfim, sabe, eu acho que isso o Fernando tem muito apurado, assim, a técnica de criação, sabe? Ele tem uma coisa, assim, quase que instintivo, mas ele também estudou, tá, né? Mas ele tem uma coisa muito... ele sabe resolver. Ele descobre um material e ele já sabe onde jogar esse material, sabe? Onde que ele pode estar, onde que ele pode descobrir, assim. E eu costumo dizer assim, que com o Fernando, assim, o óbvio passa a ser extraordinário, porque é aquela coisa assim que você olha, nossa, mas olha, virou isso, assim, uma coisa... Mas estava bem perto da gente e de repente ele dá um toque e a coisa acontece, sabe? Assim, não é mágica, mas é técnica, é olhar apurado, observador, sabe? É uma coisa da composição já, né? De ter o domínio do espaço, sabe? O aumento dessa apuração, Paraty proporcionou para ele uma abrangência maior, tanto de elementos, quanto de possibilidades, sabe? Que, por exemplo, assim, essa coisa de trabalhar madeiras, trabalhar elementos bem nativos aqui, sabe? O coité, a totoa, sementes, essa coisa assim que tá a todo lugar, sabe? Você vai andando, você vai encontrando essas coisas. Então, ele e eu também um pouco junto, que trouxemos esses elementos para o contexto das artes visuais, sabe? Assim, não só a gente, claro, a gente não descobriu nada não, mas a gente deu ênfase a essas coisas que estavam abandonadas, restos de construção, madeiras de praia, sabe? Sementes, enfim, elementos assim que a gente faz uma releitura e traz para um novo contexto, sabe? Então eu acho assim que a importância de Paraty na construção do artista Fernando é essa abrangência que a cidade traz, possibilita para ele, sabe? Ele expande tanto o olhar quanto os braços para alcançar novos patamares, tanto de pintura quanto de elementos, sabe? Então, eu acho que de início é isso, a importância de Paraty na vida dele e na nossa, né? Que eu acho que a gente foi construindo isso junto.
eles entram com o estilo dele no que traduz as obras deles, que eu considero como obra arte contemporânea. Por quê? Porque ela não só ela tem uma origem, ela tem um traçado e agrega hoje, dentro do estilo deles, das convivências deles, de leitura do mundo deles, né, essa nova expressão. Então, nesse sentido, eu tenho o maior respeito porque é o que me ensina e é o que me incomoda, né? Então, eu gosto de chegar no estúdio Bananal, de repente, e me deparar com uma peça que eu falo, pô, que lindo, sabe? Aquilo te cala, te faz refletir. E a arte é isso, né? Ela não tem que dizer, né? E eu, como paratiense, eu me orgulho muito de tê-lo aqui e de ser amigo, né? Muito próximo deles e aprender com ele, né? Então isso é de uma importância muito grande para nós aqui em Paraty. E ter um trabalho agora, uma exposição em homenagem a ele, trazendo as suas várias fases, eu acho muito importante, né? Acho que a Casa da Cultura está fazendo um trabalho muito interessante de trazer o artista com toda a sua grandiosidade, né? Então, eu tenho certeza que quem aparecer nessa exposição vai ter pelo menos uma educação no seu olhar, né? Porque ele vai trazer diversas das suas facetas e que eu acho que vai ser bastante interessante. Nietzsche diz uma coisa assim, que a alegria absurda, a maior alegria que você pode ter é quando acontece a criação, sabe? É essa que, eu acho que é essa a ideia para artista, sabe? De você ter essa alegria de compor,